Olá, pessoal, bem-vindos. Essa é a terceira videoaula do nosso módulo 2. Né? Vamos continuar falando sobre arquiteturas de software e aí entrando um pouco mais em detalhe agora sobre os estilos arquiteturais que a gente comentou anteriormente. Tá? Então, só recapitulando, a gente está aqui nesse módulo 2 discutindo como se organizam os sistemas distribuídos, e aí falando em termos de arquitetura em dois níveis, né, em duas etapas, a arquitetura de software, né, que é a composição, a estruturação lógica, a organização lógica dos componentes da aplicação, né, o que cada um faz, qual a responsabilidade deles no sistema, como que eles vão interagir, que dados eles vão trocar e como que eles vão se organizar. Isso define a arquitetura lógica. E depois a arquitetura de sistemas, que é como a gente instancia essa arquitetura nas máquinas reais, que vai ser o tema da nossa quarta videoaula, tá? Então, hoje a gente vai entrar em mais detalhe sobre o que a gente chama de estilos arquiteturais para arquitetura de software, né? Que seria como modelos de referência, né? Extraídos de uso comum, né, que a gente encontra aí, que é comum de serem usados para a construção de sistemas distribuídos. Então, vamos falar desses quatro, né, que são os que são discutidos no nosso livro-texto, o modelo em camada, baseado em objetos, centrado em recurso e baseado em eventos. Todos eles têm características, obviamente, próprias e que faz com que eles sejam mais adequados para um determinado subconjunto de aplicações. É sempre essa a ideia, né? Não existe aqui um modelo que é um modelo definitivo, que é o que serve para todos os casos. Que é aquela ideia que a gente tem diferentes maneiras de resolver problemas, aqui no caso de sistemas distribuídos, e, obviamente, cada um dos modelos a gente vai encontrar características que vão se adequar para determinados tipos de aplicações. Então, quando a gente vai falando de cada estilo, a gente vai, na verdade, mostrando como ele funciona e, na sequência, basicamente dizendo, olha, aquela desvantagem que a gente viu no anterior, a gente observa que nesse modelo a gente não tem, né, mas, consequentemente, por outro lado, vai ter outras desvantagens, e aí isso sempre vai acontecer em todos os casos, tá? Também, como a gente falou anteriormente, só para reforçar isso, né, a ideia da gente estudar esses estilos arquiteturais, ou ao menos a gente vai aqui, na verdade, dar uma pincelada, né, e conhecer, saber que eles existem, tem duas razões, né, uma é que eles servem justamente de base para quando a gente vai construir os nossos sistemas distribuídos, com as nossas características, nossas especificidades, né, então eles já servem como um ponto de partida, né, já nos ajudam a pensar como organizar a aplicação, tá? A gente vai reparar que todos esses estilos, eles não são, na verdade, nada novo, assim, nenhuma criação específica de sistemas distribuídos, mas sim modelos que a gente traz da computação que eu estou chamando aqui de convencional. Estou chamando de convencional, aqui não é distribuída, a computação não distribuída. Então, são modelos que a gente já, na verdade, já conhece e já usa da programação não distribuída, que são adaptados para um ambiente distribuído, tá? E aí isso tem vantagens, porque a gente já tem um conhecimento prévio que ajuda também, facilita aqui a curva de aprendizado. E o outro ponto, que é assim, a razão para estudar estilos arquiteturais, é que quando a gente vai estudar um sistema que já existe, né, um sistema distribuído que já existe, para entender como funciona, para fazer algum tipo de avaliação, quando a gente já tem essa informação de que ele adota esse ou outro estilo arquitetural, a gente já também já tem uma informação, já nos enriquece bastante, né, já nos ajuda, facilita bastante o nosso estudo do sistema, porque já nos dá um entendimento inicial que é bastante significativo, né, conhecendo o estilo arquitetural, a arquitetura de software que ele usa, já é assim, um ponto de partida bastante relevante para entendimento, para entender como é que o sistema funciona, tá? Bom, então vamos começar pelo estilo em camada, né? A ideia básica aqui é que os componentes do sistema são organizados dentro de camadas, e as camadas são sobrepostas, né? Exatamente como uma pilha, né? Uma camada em cima da outra. E aí eu tenho uma regra de que uma camada só pode interagir com as suas camadas vizinhas. E mais além disso, né? A gente tem também aqui uma semântica de
quem é que toma a iniciativa, né? Sempre a camada de cima é que faz alguma requisição para a camada de baixo, e a camada de baixo responde a essa requisição. Tá? Então, a gente tem tanto a questão do empilhamento, que faz com que limita que camada que consegue interagir com outra camada, e também essa questão de onde parte, né, as requisições sempre da camada superior. Tá? Então, a camada tem interfaces, tem que ter interface bem definida, que é esse ponto justamente de interseção entre elas, para que uma camada saiba como conversar com a camada de baixo, né? E aí essa questão da interface é o que é divulgado, que fica conhecido externamente, e internamente, a maneira como aquela funcionalidade ou o serviço que é provido naquele nível, naquela camada, é feita, é totalmente independente, né? Sempre com aquela ideia de que aí, se eu preciso remover uma camada, ou seja, mudar a implementação da camada, eu consigo fazer isso sem atingir as outras, desde que eu preserve a interface que foi definida a priori, tá? Aqui, a ideia de que, em termos de componente, dentro de uma camada, ela pode conter um componente da minha arquitetura, ou pode ter mais de um componente, que fica abarcado dentro de uma camada, tá? Essa figura lá do nosso livro-texto, ela então, reflete essa ideia de camada. Então, a primeira parte, ao lado mais à esquerda aqui da figura, representa exatamente essa noção básica de um modelo em camada, tá? Que é o empilhamento de camadas, tipicamente a camada de número mais baixa está na parte inferior, né? E aí eu vou subindo aqui, vou subindo os níveis, e aí a relação, né, de interação, sempre a camada de cima que faz alguma requisição, a camada de baixo que faz para outra camada, e assim sucessivamente, e a interação no sentido contrário, de baixo para cima, é apenas para responder uma requisição anterior. Nessa mesma figura, ele mostra que duas situações que seriam dois casos, duas particularidades que seriam extrapolações desse caso base. Então, na primeira aqui, a gente vê que tem uma camada N-1, que está interagindo não só com a camada N-2, mas também diretamente com a N-3. Então, seria um caso em que eu estou fugindo do padrão aqui convencional, e aqui poderia ser uma situação em que, no livro, ele cita isso como exemplo, se eu posso considerar que esse nível 3 como numa máquina, deixa eu pensar, uma API mais básica, como uma API de sistema operacional, e uma camada que N-2, em que eu tenho uma biblioteca, que oferece alguma abstração de nível mais alto, mas a camada N-1 precisa tanto dessa abstração da biblioteca, como interagir diretamente com a API do sistema operacional. Então, aqui eu teria uma situação em que uma camada fala diretamente com outras duas. E, no último caso, eu tenho uma outra particularidade, que seria a camada de baixo tomando a iniciativa de enviar alguma informação para a camada mais acima. E aqui pode ser o caso em que eu tenha, de novo, se eu pensar no contexto aqui de sistema operacional, uma requisição que foi feita ao sistema operacional e que não é respondida imediatamente, né? E quando a resposta dela tá pronta, então o sistema operacional ativa uma função, pode ser uma função de callback, na verdade aqui respondendo uma requisição anterior, mas na forma de uma chamada, de uma requisição, né? Na forma, por exemplo, de uma chamada de função. Então, são particularidades aqui do modelo. Esse modelo em camadas, ele é muito conhecido, né, ele muito usado para resolver diversos tipos de problema, então não é um caso específico, obviamente, como já falei aqui, de sistemas distribuídos. Então, é um modelo que a gente já conhece, tipicamente, por exemplo, eu posso pensar na programação em termos de módulos, né, ou de bibliotecas, onde eu tenho uma biblioteca de nível mais baixo, que interage com entrada e saída, e construo bibliotecas acima que vão oferecendo funcionalidades, né, distintas de nível mais alto, e cada uma delas oferece essas funcionalidades ou esses serviços fazendo uso das funcionalidades da camada de baixo, né? Então, é um modelo já bem conhecido da gente.
Para dar um exemplo, de utilização desse estilo arquitetural, o livro-texto, ele retoma aqui um caso de um sistema, de informação distribuído, que é um daqueles 3 tipos que a gente falou, né, de sistemas distribuídos, e que é o que a gente vai explorar mais aqui ao longo do curso, né, onde a gente, no sistema de informação, a gente normalmente ele está sempre, situado, né, em cima, ele sempre tem como base uma base de dados, né, que pode ser um banco de dados, que pode ser um sistema de arquivo, né, e ele fornece, quer dizer, a interface, ele faz algum processamento que utiliza esses dados e oferece uma interface aqui para o usuário, que é a interface da aplicação, tá. Então, no caso desse sistema de informação ser distribuído, né, então é um problema aqui que cai aqui para a gente, né, que seria como construir uma arquitetura lógica, né, para poder, atender, né, resolver esse problema, né. Então, aqui seria a ideia é que diversos problemas ou diversas situações onde você vai construir um sistema de informação distribuído, esse arranjamento aqui de 3 camadas, né, usando o modelo de camadas, e aí já propondo 3 camadas, é bastante usual, tá. Claro que ele pode ser mais sofisticado, mas aqui seria um caso bem básico, que resolve um bocado de problemas. Então eu teria uma camada de aplicação, que faria interface com o usuário ou com outras aplicações, né, que podem interagir diretamente com essa aplicação, a camada de processamento e a camada de dados que faz acesso ao banco, né. E aí, no livro, ele exemplifica também, um caso específico, se eu pensar numa aplicação de busca na internet, que seria um exemplo de aplicação aqui dessa estruturação em camadas e nessas 3 camadas, né, específicas. Então eu teria aqui a camada de interface com o usuário, a camada de processamento fazendo grande parte aqui, o núcleo, basicamente, da nossa aplicação, e a camada de dados que estaria aqui tomando conta da base de dados de páginas web, né. Então, nesse caso, né, então a interface com o usuário, basicamente, eu posso pensar que o que ela faz é receber aqui a string de busca, né, do usuário, e aí ele vai então ativar a camada inferior, que vai, ajeitar essa string de busca e formular uma query, né, de busca de fato lá na base de dados de página, e aí passa essa demanda, né, faz essa requisição à camada inferior de acesso à base de dados, a camada de base de dados então responde a essa query com um conjunto de páginas que foram encontradas, volta para a camada de processamento, que então vai fazer o ordenamento dessas páginas, e aí ela também fazer a geração do HTML de resposta e entregar isso para a camada de usuário, de interface, ou camada de aplicação, que vai exibir o resultado aqui para o usuário, né. Então a gente vê, claramente aqui o modelo, onde a requisição parte do usuário, quer dizer, não vou ter nenhuma iniciativa em momento algum da última camada tomar uma iniciativa, né, de gerar alguma informação sem que ela tenha sido solicitada pelas camadas superiores, né, assim como a camada de processamento também, ela só gera uma requisição para a camada de dados porque ela foi acionada pela camada superior. E as respostas, o retorno que eu tenho é um retorno de respostas, né, que vão sendo devolvidas aqui. A forma como isso é feito, eu posso até pensar numa questão de uso de assíncrono, né, com callbacks, né, claro, uma coisa mais complexa, mas, se eu pensar no caso mais simples, eu vou ter aquela pilha, como a gente viu inicial, uma camada sobre a outra no modelo tradicional lá de camadas, tá. Então aqui é um exemplo interessante. Aqui, outra coisa que eu posso pensar é como os meus componentes, estarão, quem são os componentes aqui, né. Então, como eu falei, pode acontecer de eu ter mais de um componente dentro da camada, né, ou a camada abarcar um único componente da minha arquitetura lógica, ou minha arquitetura de software. Bom, o segundo estilo que a gente vai falar é o estilo, arquitetural baseado em objetos, e aí a primeira, característica dele, que é justamente é a flexibilização em relação, ao modelo anterior em camadas, comparando com o modelo que a gente já viu, né. Que flexibilização é essa? Eu não tenho mais aquela obrigatoriedade que eu tinha antes de uma camada só conversar com outras 2, né, e mais do que isso, ela só poder fazer requisições para a camada inferior,
né? Aqui, se eu tenho um modelo baseado em objetos, e aí a ideia aqui exatamente da orientação a objeto que a gente já conhece, né? É que cada objeto tem uma certa independência aqui, e de modo que ele pode chamar métodos de outro objeto e ser invocado por outro objeto qualquer, né? Eu vou acabar tendo aqui uma espécie de grafo onde das interações entre eles, natural do resultado da minha arquitetura. Mas, em princípio, o modelo em si não restringe nada a relação que eu posso ter entre objetos. Então, essa flexibilidade para alguns, ou um bom grupo de aplicações é interessante, eu não ficar amarrado naquela ordem, né, de pilha de camadas, tá? O modelo de objetos também tem uma outra característica, assim, que a ideia de objeto ela já permite a gente encapsular a ideia de componente, que a gente tem falado, um componente como um elemento autônomo na nossa arquitetura do sistema distribuído, e se eu pensar que o objeto é uma maneira, de certa forma, de eu instanciar o que a gente está falando que é componente, né? Porque objetos têm esse encapsulamento já na própria natureza dele, né? Ele tem uma interface bem definida, por meio dos métodos públicos que ele oferece, né? E um estado interno que fica aqui protegido, tá? Então, ele tem esse encapsulamento aqui de dados, que é o estado interno, e os métodos que ele dispõe para acesso público, já fazem com que o objeto seja essa caixinha, né, que a gente está entendendo aqui, chamando de componente, tá? Então, já é uma representação bem natural do conceito de componente aqui, tá? Então, se encaixa bem com a ideia de representação de um sistema distribuído como um conjunto de componentes autônomos, né? E a outra questão aqui, em termos de conectores, né, que eu saltei aqui, a conexão entre eles vai ser o mecanismo de chamada de método, né? Então, seria exatamente a gente pegar o modelo de orientação a objeto e trazer para o contexto aqui de sistemas distribuídos, trazendo todas as suas características, tá? Como vai funcionar se os objetos estão em máquinas distintas, e aí eu não consigo fazer chamadas diretas, obviamente, porque eles não estão na mesma máquina, a gente vai falar logo na sequência, né, que seria a adaptação que a gente faz para funcionar num ambiente distribuído, tá? Então, tá aqui. Essa figura, também lá do nosso livro-texto, justamente dá uma pincelada da maneira como isso é resolvido, né? E aí a gente tem a ideia aqui de objeto distribuído, né? Que seria um objeto que, por exemplo, está implementado, a implementação dele está aqui numa máquina, no servidor, mas eu tenho uma máquina cliente, uma parte da minha aplicação que faz acesso aos métodos desse objeto. Como que isso é feito? Tá? A gente vai ter uma camada aqui inferior, que normalmente é implementada, oferecida pelo middleware, que a gente falou lá no início, né? Middleware, aquela camada de software entre o sistema operacional e a aplicação, e que visa justamente dar o suporte, simplificar o desenvolvimento das aplicações distribuídas. É aquela ideia de que toda aplicação distribuída vai precisar de ter uma solução, né, algum tipo de abstração para permitir que os componentes autônomos interajam. E a gente tem, então, diferentes maneiras de fazer isso. E aí, como todo mundo precisa, né, para que eu vou ficar reinventando isso a toda aplicação? Então, o Middle absorve tudo que é tipicamente comum, ou tudo que é demanda de todo o sistema distribuído, e oferece esse tipo de facilidade. Então, quando a gente pensa num estilo arquitetural orientado a objeto, baseado em objeto, a gente, provavelmente, na sequência, quando for implementar o sistema distribuído, obviamente, claro, pode implementar ele todo, né, do zero, mas muitas vezes, em geral, você vai escolher um middle, que seria, então eu vou escolher um middle que é orientado a objeto, porque ele vai me dar o suporte para implementar essa abstração, esse estilo arquitetural, tá? Então, essa camada que vou falar aqui rapidamente, é normalmente que o middle vai oferecer, né? O que essa camada aqui faz?
Aqui a gente tem a ideia de um lado aqui do cliente, você ter o proxy e o skeleton do lado do servidor. O que eles fazem? O proxy, ele vai identificar quando a minha aplicação faz a chamada de um método, e esse método se refere a um objeto que não está na máquina, que é um objeto remoto, então o proxy vai fazer o quê? Vai encapsular essa chamada, transformar isso numa mensagem, que identifica qual é o método, qual é o objeto, quais são os argumentos, os parâmetros para essa chamada, envia isso, né, pela rede, isso chega lá do outro lado, na máquina que tem a implementação desse objeto, e lá do outro lado eu tenho um outro elemento aqui importante, que é o skeleton, que sabe fazer essa tradução. Recebe uma mensagem, decodifica essa mensagem, interpreta qual é o objeto que está sendo requisitado, qual o método desse objeto, quais são os parâmetros, faz a invocação local, e aí aguarda a resposta e faz o caminho de volta, encapsula a resposta numa mensagem, manda de volta, o proxy é capaz de interpretar essa resposta e devolvê-la para o cliente aqui em cima. Então, do ponto de vista de quem está desenvolvendo a aplicação distribuída, usando essa abstração, esse modelo arquitetural baseado em objeto, é como se tudo tivesse acontecendo na mesma máquina, com pouquíssimas alterações em relação ao desenvolvimento normal de uma aplicação orientada a objeto. Sendo que aí todo o suporte para essa tradução e para oferecer essa transparência em relação à distribuição é dado por essa camada inferior, né, que é implementada pelo MIDR, tá? Então, tudo se resolve, e a ideia é que você consiga realmente, ao máximo, manter o conceito, a abstração do baseado em objetos, para pensar, de fato, a sua aplicação, né, a maneira como os objetos se organizam e interagem, usando completamente o modelo orientado a objeto, e com o suporte da distribuição no nível mais baixo. Essa aqui que é a ideia, tá? E assim para os outros estilos arquiteturais também a gente pode ter sempre esse suporte do MIDR, para tentar deixar para o desenvolvedor da aplicação o modelo que ele conhece mais, né, que ele já está acostumado a usar, tá? Muito bem, esse estilo baseado em objetos, orientado a objetos, ele serviu de base para se pensar em encapsulamento de serviços, como unidades independentes. Quer dizer, seria a gente pensar na ideia de que tem várias, além das questões de nível mais baixo, né, que são resolvidas em geral pelos MIDRs, né, para tratar a questão da heterogeneidade das máquinas, dos sistemas operacionais, para tratar a questão toda lá da comunicação, muitas vezes há uma certa repetição de uma aplicação distribuída para outra em termos de serviços básicos que ela usa, né? Sei lá, eu preciso ter algum esquema de autenticação, né? Eu preciso ter algum esquema de sincronização com algum calendário, com um relógio de uma máquina remota. E aí eu posso dizer, são serviços que se repetem, né, que várias aplicações usam, e aí porque, né, implementar toda vez esses serviços, a ideia de fazer uma espécie de generalização e oferecer esses serviços de maneira mais independente, né? Então, daí vem a ideia, o conceito de arquitetura orientada a serviço, né, da sigla SOA lá do inglês, né, Services Oriented Architectures. Então, aí aqui isso foi uma evolução desse estilo, não necessariamente uma evolução, mas é uma evolução em termos de desenvolvimento de sistemas distribuídos, mas muito baseada, né, nesse estilo arquitetural orientado ao objeto. Então, ainda veio essa ideia de você fazer composição, quer dizer, construir um sistema distribuído, uma aplicação distribuída, fazendo composição de serviços que já estão disponíveis, tá? Uma dificuldade geral desse tipo de arquitetura, né, desse modelo de composição de serviço, é que cada serviço vai ter a sua interface, porque cada serviço foi construído, não tem nenhuma padronização, né, foi construído independentemente, né, e operam de forma independente. Então, o que vai acontecer? Cada um oferece uma interface, que é a interface que
quando eu for fazer a composição, eu vou precisar usar, né? Como se eu pensasse numa questão de componente de nível mais alto, onde cada componente virou um serviço inteiro. E aí, de novo, eu sempre preciso ter a ideia básica de interface para poder fazer as coisas se comporem, senão não funciona. E aí, a dificuldade aqui é porque você tem que entender a interface de cada serviço e saber lidar com elas, e encaixar essas interfaces, permitir que elas conversem, tá? Então, em razão dessa dificuldade, essa dificuldade motivou o outro estilo arquitetural que a gente vai falar, que é o estilo arquitetural centrado em recursos, que justamente tenta fazer o seguinte: bom, vamos pensar então, ao invés de serviço, e pensar que eu tenho recursos. Esses recursos estão disponíveis, é um recurso de sincronização, né, que está ali uma ferramenta de sincronização, né, um recurso que é uma base de dados, um recurso que é um arquivo, né, e esse recurso, ele vai oferecer a interface para que ele possa ser usado dentro de aplicações distribuídas, dentro de sistemas distribuídos e as suas aplicações, né, só que para facilitar a questão da composição de serviços, aqui a ideia é que se defina que todo recurso vai ter a mesma interface, independente do que o recurso faça, né? Então, você generaliza a interface sempre vai ser a mesma, e uma interface, tipicamente, com poucas operações, o conjunto básico de operações que eu preciso ter, ou de funcionalidades que eu preciso ter, que todo recurso vai ter que ter, tá? E aí, a ideia é que, se todo mundo tem a mesma interface, eu vou conseguir facilitar a composição, que seria a composição de serviços, ou a composição aqui no sentido de eu poder fazer uso dos recursos, né, de diferentes recursos que funcionam de forma autônoma na minha aplicação distribuída, tá? Esse estilo tem ganhado, né, certa notoriedade, tem aparecido muito atualmente, e ele é mais conhecido, né, como arquitetura RESTful, né, e as características, então, básicas desse estilo são essas 4 que estão listadas aqui. A primeira que é parte dessa generalização, é fazer com que todos os recursos sejam identificados da mesma forma, então tem um esquema de nomeação único, tá? Para que eu consiga, eu não invente nomes, né? Todo nome de recurso vai ter uma padronização, digamos assim, né? A gente vai mais à frente no curso falar um pouco mais sobre essa questão de nomeação, tá? O segundo ponto, como eu já comentei, todos os serviços aí, no caso, os recursos, né, oferecem a mesma interface, e basicamente são 4 operações básicas. As mensagens trocadas são autodescritivas, né, então aqui tenta também simplificar a questão de protocolo de camadas de aplicação, que é quando você tem que definir como que eles interagem, qual o conteúdo da mensagem, o que eu faço quando eu recebo uma mensagem, tudo isso está no conceito de protocolo de camada, aqui no nosso caso, de camada de aplicação, que também vamos falar no próximo módulo do nosso curso, né, mas aqui a ideia é que eu também estou simplificando isso em relação ao modelo anterior, né, orientado a serviços. E uma última aqui, eu não guardo nenhuma informação de estado sobre quem invocou o serviço, né, para não ter que, como que eu vou guardar essa informação, porque eu teria que saber usar essa informação nas chamadas seguintes, mas as chamadas seguintes são sempre as mesmas da minha arquitetura, da minha API simplificada, então não daria muito para fazer isso. Então, são todas as decisões aqui em termos de simplificação, de enxugar aqui a maneira como eu caracterizo o meu recurso, com o intuito de simplificar essa tarefa de composição para formular novas aplicações distribuídas, ou para servir de base para o sistema distribuído. De novo, aqui é sempre aquela história, né? Vejo vantagens, porque justamente ele vem para simplificar, e aí, obviamente, simplifica, né? Consegue simplificar em relação ao modelo onde cada serviço oferece a sua interface, mas, por outro lado, eu perco alguns benefícios, né, que eu tenho num sistema que não é assim tão, que é mais geral, né? Por exemplo, essa questão de eu ter 4 operações apenas, obviamente que me restringe, eu posso querer oferecer, né, funcionalidades que fiquem difíceis de eu encapsular nessas 4 operações. Aí, o que acontece tipicamente? As variações vão ter que entrar como parâmetros,
né? Então, eu vou pendurar uma porção de parâmetros nessas minhas operações para que os parâmetros possam definir as especificidades de cada chamado. Isso que acontece. Só que aí eu perco eu deixo de ter, como eu tenho vários parâmetros, eu não consigo ter uma avaliação a priori desses parâmetros. Essa avaliação, se os parâmetros foram passados corretamente ou não, eu só vou conseguir saber no momento de execução, né? Não consigo fazer uma avaliação estática disso, né? Então, isso é uma questão aqui ruim para dessa abordagem. A outra aqui, última, também a questão de manter informação de estado, dificulta muito eu usar esse estilo para aplicações que têm transações, que a ideia de transação, eu começo a fazer alguma coisa e se não conseguir fazer tudo, eu tenho que voltar atrás e ir restaurando, né? Então, tipicamente, nesse caso, quando eu uso transações, eu preciso ter alguma informação de estado armazenada e aí aqui isso dificulta um pouco. Mas seria aquela história, seriam assim, as desvantagens desse estilo que vão aparecer para um determinado conjunto de aplicações, né? Claro, vai ter benefícios para outras, tá? Bom, e o último estilo arquitetural é o estilo baseado em eventos, tá? E aí aqui a ideia é ir um pouco além e mudar um pouco a rota e tentar minimizar, fazer uma distinção ou tentar separar processamento de comunicação, ou processamento de um termo mais amplo, que é coordenação, aqui no nosso caso, né? Porque a comunicação no sistema distribuído, ela é a base para eu poder fazer a coordenação, ou garantir a cooperação entre os componentes do sistema. E aí a gente, todos os modelos anteriores, todos os estilos anteriores, as aplicações, elas vão ter sempre uma característica comum, que é o processamento e as funções de comunicação, elas vão estar todas permeadas, vão estar sempre meio misturados. Eu faço processamento, e aí eu preciso interagir para pegar alguma informação de outro componente, ou para esperar a informação que o outro componente vai gerar. Isso está embutido ali no código. Então, eu misturo chamadas que são de processamento com chamadas que são referentes à comunicação, e a comunicação para gerar, né, para estabelecer a coordenação das tarefas. Não é o processamento em si, mas a coordenação, para fazer tudo funcionar. Então, esse estilo baseado em eventos, ele faz a tentativa de você minimizar, de você separar, na verdade, essas duas coisas, com o intuito de você minimizar a dependência entre os processos, eles ficarem menos amarrados, né? Como é que isso funciona, né? Então, essa figura aqui, ela ilustra a ideia, eu teria aqui, num caso, num cenário geral de um estilo baseado em eventos, a ideia de eu ter um barramento de eventos e os componentes acoplados, ligados a esse barramento. Então, o componente é como se ele ganhasse uma autonomia intra maior, assim, dele ter assim, olha, eu tenho uma tarefa, eu desenvolvo, executo a minha tarefa, quando eu tenho que mandar alguma informação para outro componente, na verdade, eu não mando diretamente para um componente, eu divulgo essa informação, né? Se eu sou um componente, por exemplo, eu sou o componente que tem que ficar sensoriando o ambiente. Então, sempre que eu coleto alguma informação, eu divulgo essa informação, que aqui seria uma das nossas operações básicas aqui no estilo baseado em eventos, publicar informação, publicar uma notificação. Gerei alguma coisa, gerei alguma informação, gerei algum dado, produzi algum resultado, ou preciso ativar alguém, ativar alguma tarefa, eu divulgo, eu publico isso, né? Sem estar amarrado aqui quem é que vai receber exatamente essa publicação, tá? E do outro lado, se eu preciso receber algum dado, se eu preciso esperar alguma ordem, né, da tarefa a próxima tarefa que eu tenho para executar, eu não vou diretamente perguntar a alguém, eu não estou amarrado aqui nesse meu estilo, eu não estou diretamente conectado, né, nem a uma camada, nem a um outro objeto que é com quem eu falo, eu simplesmente divulgo, eu registro interesse, nesse caso, né, eu registro interesse, eu subscrevo, olha, estou interessado em receber essas informações, eu estou interessado em receber tarefas para fazer o processamento aqui que eu faço. Eu estou interessado em receber divulgações sobre o sensor de temperatura,
né? Então, eu registro esse interesse. E aí, quando ocorre o casamento, ou seja, eu estou interessado em receber eventos de medidas de temperatura, e eu estou publicando esse casamento, então a informação é trocada, né? E a coordenação é feita, passando por esse barramento. Então, eu subscrevo-me, e aqui nesse canal, né, nesse barramento, que passa a ser uma entidade aqui importante, né, do nosso sistema, e quando alguém publica algo que tem a ver com o meu interesse, essa publicação, esse mesmo barramento vai ser responsável por encaminhar essa publicação para o componente que registrou interesse. No caso mais básico, eu preciso que o componente que registrou interesse esteja ativo no momento que a publicação acontece. Então, se, por exemplo, esse componente a priori definiu interesse em eventos de medidas de temperatura, tá registrado, não aconteceu nada ainda. De repente acontece uma publicação de temperatura, então isso é enviado aqui para o barramento. O barramento, tem gente interessada? Tem um componente interessado, esse, então eu vou e entrego. Só que aqui a entrega se você não estiver ativo naquele momento, ou seja, eu me subscrevi, mas saí, não estou ativo no momento, então eu vou perder esse evento, tá? Não tem uma persistência do evento, seria, no caso mais básico, né, do baseado em evento, seria, aconteceu um evento, eu tenho que estar ali pronta para receber a informação, caso eu esteja interessado nele, tá? Então, repara que a gente realmente tem uma quebra aqui em relação a essa mistura, né, de comunicação com processamento, porque o processamento está acontecendo aqui, o que o componente faz, e a necessidade dele interagir, porque ele está interessado em alguma coisa, ou porque ele está divulgando alguma coisa, não está fazendo com que ele tenha que identificar exatamente de quem vai vir essa informação e nem para quem ele está enviando a informação, né? No exercício mais básico que a gente já fez lá com o cliente servidor lá em Socket, a gente viu como essa amarração existe lá, né? E eu tenho que estabelecer uma conexão, né? E aí, nessa conexão, para poder dizer com quem eu vou falar, né? E quem está esperando a conexão recebe uma conexão e daí ele fica amarrado, ele sabe com quem ele está falando, e a conversa é sempre ali com aquele par, né? Então, aqui é o oposto disso. Eu não teria essa amarração. Eu teria uma divulgação ou um registro de interesse, sem eu saber exatamente quem vai gerar a informação ou quem está interessado na informação que eu estou gerando. Claro que para implementar isso, existe um elemento intermediário, né, que está fazendo isso, que está fazendo esse papel aqui por baixo, né. É um modelo bastante, nesse sentido, interessante, né, porque ele dá base para você mapear outros tipos de necessidades que a gente tem em aplicações que não casam nas aplicações que funcionam bem para os modelos vistos anteriormente. No livro, assim, só aproveitando o gancho que a gente está falando aqui desse estilo, né, a gente está dando uma pincelada, né, não estamos aprofundando em nenhum deles exatamente, mas uma pincelada, na verdade, para saber que eles existem, e aí ao longo do curso, alguns deles a gente vai acabar explorando um pouco mais, não todos igualmente, tá? Então a gente vai começar explorando de camada por exemplo, né, mas aí aproveitando, voltando aqui, aproveitando o gancho que foi falado dessa questão de separar a coordenação e comunicação e processamento, no livro-texto, ele traz essa tabelinha que faz essa combinação de estilos aqui, né, e que gera diferentes maneiras, né, de interação, interessante aqui da gente observar, né. Então, de um lado, eu tenho a questão de eu estar ativo ao mesmo tempo ou não, que seria acoplado no tempo, seria eu pensar sempre aqui, eu tenho dois pares que querem se comunicar. Então, acoplado no tempo significa que para eles falarem, para eles se interagirem, eles precisam os dois estarem ativos ao mesmo tempo. Desacoplado no tempo significa não, eles podem conseguir interagir sem que eles precisem estar ativos ao mesmo tempo, tá? Só para ter uma ideia aqui de uma maneira boa de entender isso, é o exemplo do telefone, né? O telefone, no seu uso convencional de você fazer uma chamada, eu ligo para alguém, eu só consigo fazer essa interação se a outra pessoa atender e aí a gente está ativo ao mesmo tempo. Então, eu consigo falar ao mesmo tempo, certo? A conversa ao vivo, ela precisa desse acoplamento no tempo. Agora, se eu mando uma mensagem de e-mail, ou se eu gravo o áudio e mando essa mensagem, né, uma mensagem que seja instantânea, né, eu não preciso mais desse acoplamento no tempo, porque o emissor
manda a sua mensagem, se o receptor não estiver ativo, aquilo vai ficar armazenado e ele vai receber isso a posteriori. Esse é o desacoplamento no tempo. Então, o e-mail, por exemplo, é desacoplado no tempo, né? A chamada de telefone é acoplada no tempo. Na coluna, eu tenho a questão do acoplamento em relação a eu ter determinado ou não quem é o receptor ou quem é o emissor na minha conversa. Então, ter uma referência explícita é quando eu preciso, por exemplo, o emissor precisa dizer explicitamente para quem ele está emitindo, e o receptor precisa dizer explicitamente de quem ele vai receber. Isso é uma referência explícita. E a referência não explícita é o oposto, quando eu mando algo que eu não preciso dizer para quem, ou quando eu recebo alguma coisa sem ter que especificar de quem eu estou recebendo, tá? Então, essas seriam as 4 situações aqui, e a combinação desses dois, a questão do acoplado no tempo e da referência explícita, dão aqui, que a gente está chamando de formas de coordenação, tá? Então, se eu tenho referência explícita e acoplamento no tempo, eu tenho comunicação direta, ou seja, eu preciso dizer explicitamente com quem eu vou falar, né, e preciso estar ativo ao mesmo tempo. Então, é uma comunicação que tem que acontecer ao vivo, né, e está amarrada àquele par. Se eu tenho a referência explícita, mas não preciso estar ao mesmo tempo, né, estou enviando uma mensagem para alguém especificamente, mas essa mensagem pode ficar armazenada e o destinatário recebê-la a posteriori. Então, é o estilo que a gente chama de mailbox, né, que a gente já está acostumado a esse termo lá de e-mail, mas o mailbox é uma forma de coordenação que a gente tem aqui, que mantém a informação e que permite esse desacoplamento no tempo. Ela é mais genérica do que só e-mail, né? Se eu tenho referência não explícita, né, eu digo, não estou explicitando para quem eu vou mandar essa informação, né, ou de quem eu quero receber essa informação, mas eu preciso estar ativo no momento que a informação acontece, então eu tenho esse estilo que a gente falou, baseado em eventos, no modelo mais básico, né, não preciso dizer para quem que eu estou divulgando uma informação, ou não preciso dizer de quem, porque eu me subscrevo sem saber quem é que vai gerar a informação, mas no momento em que eu gero a informação, para quem está interessado na informação recebê-la, tem que estar ativo, é baseado em evento. O último, que seria a combinação do referência não explícita com o desacoplamento no tempo, é o que a gente chama de espaço de dados compartilhado, né? E no livro-texto, ele entra um pouco no detalhe aqui, fala do caso de espaço de tuplas, e dá exemplo de espaço de tuplas. E eu não vou entrar no detalhe aqui, porque é muita coisa para a gente falar, tá? Então, só queria dizer que existe, né? Se por acaso der para a gente fazer algum exemplo mais à frente, e voltar a falar sobre isso, a gente volta, tá? Mas vocês podem depois lá ler no texto, se quiserem, né? Tem, eu acho, se eu não me engano, um quadradinho daqueles, né, que ele faz um puxadinho, né, para falar, mas era mais aqui só para a gente poder ter essa visão das diferentes possibilidades, e o espaço de dados compartilhado, ele, na verdade, então, você divulga a ideia de tupla, né, você tem ali um conjunto de informações ou de atributos associados àquela tupla, que na verdade, vai conter uma informação, um dado que você está gerando, você deposita isso nesse espaço de dados compartilhado, então você não está direcionando esse dado para ninguém especificamente, por isso a referência não explícita, você deposita nesse espaço. Quem tiver interesse vai lá nesse espaço e pega esse dado, tá? E aí o desacoplado no tempo está justamente porque, como eu estou depositando isso num espaço, eu não preciso que quem esteja interessado esteja ativo ao mesmo tempo, como no caso de evento. Ele pode ir lá a posteriori e pegar essa informação lá no espaço, tá? E aí tem diferentes possibilidades de você implementar isso, ok? Mas, como eu falei, não cabe a gente entrar no detalhe aqui, porque seria muita coisa para a gente ver, né? A gente está dando uma visão geral de arquiteturas, de software, né? A gente vai começar a trabalhar um pouquinho com elas e vamos vendo aos poucos algumas delas com mais detalhe ao longo do curso. Só para fechar, não perder de novo o gancho, esticando um pouquinho mais o gancho, um termo que talvez vocês já conhecem, né? A gente pode chamar aqui também de certa forma de um estilo, mas que já é aí o resultado da combinação, né, que seria o Publish Subscribe, que no Publish Subscribe eu tenho justamente essa combinação do espaço de dados compartilhado, que me permite persistir uma informação que foi divulgada e que pode ter diferentes interessados nessa informação, com a coordenação baseada em eventos,
né, que eu então, gero alguma informação que eu deposito, e aí eu posso, o meu espaço de dados, ao invés de simplesmente ele ser estático do ponto de vista que eu tenho que ir lá e verificar se alguma informação de interesse apareceu, eu associo um interesse, alguma informação, a priori, quando essa informação for depositada no meu espaço, eu vou ser avisado como um evento, tá? E então essa combinação é a base, de sistemas, de construção de sistemas Pub/Subscribe, que também não vou entrar no detalhe aqui, mas que a gente vai voltar a falar ao longo do curso. E esses sistemas Pub/Subscribe, a gente já conhece também, assim, do nosso dia a dia. Se eu pensar, um exemplo, assim, que a gente pode, associar, Twitter, né? Twitter, alguém publica informações, eu registro interesse, eu sou seguidora, né? Então, quando eu sou seguidora de alguém, eu estou registrando interesse no que aquela pessoa diz. O que aquela pessoa diz, ela divulga. Ela não precisa saber quem é que está interessado, né? Ela não tem que ter essa amarração. Quando ela divulga alguma coisa, ela divulga, né? E todo mundo que está interessado, que é seguidor, vai receber aquela informação, tá? Então, é só para sugerir a ideia do que é o sistema Publish Subscribe e como eles aparecem já no nosso cotidiano. São muito importantes, tem muitas situações ou problemas que casam muito, né, com esse tipo de sistema, e a gente volta a falar deles aí mais para frente com mais detalhe, tá? Só para não deixar passar aqui o gancho, tá? E, bom, e assim a gente fecha essa nossa, essa parte aqui do nosso módulo 2, e aí eu anotei aqui todas as páginas que acompanham esse vídeo aula para vocês fazerem a leitura, tá, tudo isso está aqui, que eu falei aqui, está na seção 2.1, e eu fiz aqui o corte das páginas, basicamente está seguindo aqui, né? Mas aqui eu vou estar falando de camadas, aqui está falando de orientado a objeto, aqui está falando de baseado em recurso, e aqui de baseado em eventos, tá? Então, essa leitura aqui, sempre chamando atenção, é importantíssima que vocês façam, não fique só aqui com a videoaula, porque no texto ele detalha, às vezes mais do que eu falei aqui, ou dá outros exemplos, faz umas puxadinhas, que aí vocês tendo interesse podem aprofundar a leitura para já dar exemplos de aplicações reais, então é super importante aqui que vocês façam a leitura para complementar aí o conteúdo dessa parte do nosso módulo 2, tá? Então, resumindo, a gente falou aqui de estilos arquiteturais, né, que são mais comuns para sistemas distribuídos, em camada, que é amplamente difundido, porque a gente já conhece, já usa bastante, mesmo fora de sistemas distribuídos, resolve um bocado de problemas, de forma simples, baseado em objetos, que também tem a facilidade de ser um modelo que a gente já está acostumado, da orientação a objeto, e que serve de base para um estilo que é bastante conhecido, que é orientado a serviço, tá? Que a gente vê bastante coisa em sistemas distribuídos feito com nesse formato, centrado em recursos, que está bem em voga, com arquiteturas RESTful, tá? Que simplifica a ideia de orientado a serviços, e o baseado em eventos, né, que visa separar um pouco, né, o que é processamento do que é comunicação e coordenação, né, dar essa autonomia, dar uma independência maior entre os componentes do meu sistema, e esse estilo casa muito bem com vários problemas, com vários cenários que a gente tem no cotidiano, e que é base para os sistemas que a gente talvez já tenha ouvido falar, ou que vai ouvir falar, que é os sistemas Publish Subscribe, ok? Valeu, gente, obrigada, até a próxima.